Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa aula de hemostasia e nós vamos tratar dos principais aspectos que estão relacionados aí com a hemostasia, o que vai acontecer, quais são os processos que estão ligados, quais estruturas, células que vão fazer parte desse mecanismo, certo? Bom, então vamos iniciar aí. Nós iniciamos com uma conceituação do que seria essa hemostasia, para trazer aí de início para vocês. Nós observamos que há uma relação entre a habilidade na formação de coágulos para prevenir hemorragia excessiva, que é o que a gente chama de coagulação, muito provavelmente vocês já ouviram sobre isso, e a dissolução necessária dos coágulos para restaurar o fluxo sanguíneo de nutrientes para os tecidos vitais e órgãos, que está relacionado com a fibrinólise. E esse equilíbrio é o que a gente chama de hemostasia, ou seja, tem a formação dos coágulos, cessa o sangramento em uma determinada lesão, por exemplo, e, em contrapartida, a dissolução desse coágulo para que o fluxo sanguíneo seja restaurado. E isso é o que a gente pode determinar como um equilíbrio, como um mecanismo que ocorre na hemostasia. Bom, quais são os fatores ligados a essa hemostasia? Traumas, eles podem ser cirúrgicos ou não. O que seria um trauma cirúrgico? Qualquer procedimento cirúrgico que você vai fazer, geralmente ele está associado a algum sangramento. Então, nesse sangramento, é necessário que haja também, por exemplo, a hemostasia. Em quadros de endotoxemia, sepse, neoplasia. O que é endotoxemia? Geralmente está relacionado com a liberação de toxinas, pode ser por morte de bactérias. A sepse é uma infecção que ela pode ser generalizada no animal. E a neoplasia é uma formação de novos tecidos, podendo ser tecidos benignos ou até mesmo malignos. Todos esses fatores aí, claro que tem muitos outros, mas principalmente esses estão ligados à hemostasia porque eles vão causar alteração no equilíbrio da hemostasia fisiológica. Então, se tem sangramento, se tem infecção, se tem novos tecidos, tudo isso altera, por isso estão ligados diretamente com a hemostasia. Nós vamos tratar nessa aula sobre os pilares da hemostasia, que são eles em 5. Quais são? Os fatores sanguíneos, que são os próprios vasos, os fatores celulares, que são, no caso, as plaquetas, os fatores de coagulação, os anticoagulantes e a fibrinólise. Bom, vamos falar de cada um deles aí. Inicialmente, os vasos sanguíneos, deixa eu já passar aqui. Bom, o endotélio vascular, que é a camada que fica ali envolta, né, no vaso, ele é responsável por manter um ambiente não trombogênico. O que seria um ambiente não trombogênico? Quando a gente fala de trombo, ele geralmente é uma alteração sanguínea que está presente dentro do vaso sanguíneo, certo? Então, por exemplo, quando há um coágulo preso no vaso sanguíneo, ele é denominado como trombo. Se ele se solta, como êmbolo. Então, o próprio vaso sanguíneo, ele tem essa capacidade de não se aderir, não criar um ambiente trombogênico, senão todo aquele conteúdo sanguíneo ele ficaria sempre coagulando na parede do vaso. E isso promove a passagem de nutrientes e de plaquetas para o fluxo sanguíneo. Há um mecanismo também que é a vasodilatação, o próprio nome já diz. Você tem o vaso sanguíneo e ele vai se dilatar. E ele vai ajudar a resistir à formação do coágulo ou da fibrina. E promove um fluxo sanguíneo de baixa turbulência. Se há a vasodilatação, ele vai aumentar o diâmetro do vaso sanguíneo. Consequentemente, o fluxo ele tem pouca turbulência. A gente pode assemelhar isso a, por exemplo, uma mangueira ou um cano onde passa água. Se esse cano diminui o seu diâmetro, o fluxo ali dentro ele vai ser mais turbulento. Quais são as atividades metabólicas que estão envolvendo aí o endotélio vascular? Nós temos a
prostaciclina sintetase, que ela vai agir na célula endotelial. Se é na célula endotelial, é a célula que está no endotélio do vaso. Nós temos também, no caso, o ácido araquidônico, que será convertido na prostaciclina, e ele vai ser um potente inibidor de agregação plaquetária. O que é essa agregação plaquetária? Nós vamos ver que quando falarmos de plaqueta, por exemplo, existem mecanismos onde há a adesão e depois a agregação plaquetária, que é um agrupamento dessas células no local. Bom, nós temos ainda sobre as atividades metabólicas as células endoteliais, ou seja, do endotélio vascular. Elas vão produzir a trombomodulina, que vai inibir a trombina e promove a atividade da proteína C, que é uma proteína anticoagulante. Então nós estamos falando aqui sempre desses mecanismos que vão promover um ambiente não trombogênico, um ambiente que possibilita a passagem do fluxo sanguíneo sem que haja essa formação excessiva de coágulos, enfim, sem a necessidade dessa formação, porque quando há necessidade ele será viável. E ela também produz os glicosaminoglicanos, que também vão ter uma ação anticoagulante. E aí, esse mecanismo mantém as propriedades procoagulantes do endotélio vascular. Endotélio vascular, essa parede que envolve o vaso. E aí eu pergunto a vocês, qual que é a resposta imediata para as injúrias nos vasos sanguíneos? Nós falamos, por exemplo, da vasodilatação, que permite criar dentro do vaso sanguíneo um ambiente não trombogênico, certo? Um ambiente que não tem turbilhonamento, enfim. Já nesse caso aqui, a vasoconstrição ela vai ser eficaz, porque nós estamos falando de injúrias nos vasos sanguíneos. O que seriam essas injúrias? Por exemplo, uma lesão nesse vaso sanguíneo, na parede vascular, o animal tem um corte, ou até mesmo nós. Se você apresenta um corte na pele, muito provavelmente os vasos também foram lesados nessa região. Se não houver a vasoconstrição, o que é vasoconstrição, né? É a diminuição do diâmetro desse vaso. Consequentemente, a passagem o volume de sangue que passa ali vai diminuir também. Então vai prevenir a perda desnecessária de sangue e promove a formação de fibrina. Consequentemente, né, diminui esse lumen, esse diâmetro, e aí o volume sanguíneo vai ser menor circulante. Quando se tem a vasoconstrição inapropriada ou excessiva, vai causar uma instabilidade hemodinâmica, que seria na dinâmica do sangue, e falha nos órgãos. E isso pode ser observado na endotoxemia e na sepse, que foram exemplos que nós citamos que alteram o mecanismo de hemostasia. Qual que é a contribuição primária para a formação dos coágulos? O subendotélio, nós já falamos do endotélio, que está lá na parede dos vasos, tem uma camada também que é o subendotélio. Ele vai permitir a passagem das plaquetas e vai ocorrer então a ativação dos fatores de coagulação, que nós vamos falar deles também. Consequentemente, a produção de proteínas que vão ativar a coagulação, que são as proteínas pró-coagulantes. Se ativam a coagulação, são pró-coagulantes. E aí nós temos os principais fatores, o fator de von Willebrand, o fator 5, o fator de ativação plaquetária e fatores teciduais. Todos eles são produzidos pelas células endoteliais. Quando se tem danos no endotélio vascular, lembrando, endotélio vascular é essa parede que fica na região do vaso sanguíneo, pode ocasionar em falha de múltiplos órgãos. Nós temos um exemplo aí, equinos que são submetidos ao tratamento cirúrgico gastrointestinal, e vocês vão ver que eles são comumente e rotineiramente submetidos a esse tipo de procedimento, porque são animais que apresentam um trato gastrointestinal muito particular daquela espécie. Sendo assim, existem muitas alterações que estão ligadas, por exemplo, com a própria anatomia ou fisiologia dos órgãos desse animal. Então,
quando eles são submetidos, por exemplo, a esse tratamento cirúrgico gastrointestinal, ou seja, da parte do estômago e dos intestinos, tem que ter um cuidado excessivo com o dano no endotélio vascular, porque esses animais eles têm extrema sensibilidade a endotoxinas, e aí isso pode levar a esse animal, por exemplo, um quadro de endotoxemia. Bom, as plaquetas, um outro pilar lá dos que nós falamos. Elas vão ter aí a vida média de 7 a 10 dias. Cada megacariócito vai formar de 2 a 3 mil plaquetas. Provavelmente essas especificações do tipo celular, como que é a morfologia da célula, a fisiologia, vocês vão ver em fisiologia, em citologia, outras disciplinas focadas nisso, certo? Aqui a gente faz esse apanhado geral, mas não é o nosso foco. Bom, e aí quais são as funções dessas plaquetas? Ela vai participar na coagulação sanguínea, que é a principal função, a mais conhecida dela, e também na manutenção da integridade endotelial. São as mais conhecidas, muito provavelmente, mesmo sem ter estudado sobre, muitas pessoas já sabem que as plaquetas elas estão ligadas a esse tipo de mecanismo. E aí o que eu estava falando com vocês, existem dois mecanismos. O que são eles? O de adesão, como vocês podem observar, é onde começa a ter o agrupamento dessas células. Por exemplo, se houve uma lesão no vaso, e aí essas células elas começam a se aderir naquele local que houve a injúria. E a agregação é quando vem uma quantidade maior dessas células e elas também se alocam nessa região. A gente tem ainda as funções não hemostáticas, que são inflamação e cicatrização das feridas, interação com leucócitos e liberação de aminas vasoativas, citocinas, mitógenos e fatores de crescimento. Dentre as funções hemostáticas, nós temos o auxílio aí na reparação da lesão vascular, e ela vai impedir a ocorrência de hemorragia, porque participa da formação do tampão hemostático primário, que é justamente aí essa primeira chegada dessas células no local onde haverá a lesão. Essa plaqueta ela vai apresentar uma resposta inicial ao dano vascular e subsequente exposição endotelial. Então, geralmente ela é uma das primeiras células a chegar no local onde houve a injúria. Tem uma ação rápida para encobrir o endotélio danificado, a gente já falou de endotélio, e mudando rapidamente de forma. Mas o quão rápida é essa ação dela? Geralmente de 1 a 3 segundos. Então, houve a lesão, esse é o período até a chegada dessas células no local da lesão. E ela vai fornecer uma monocamada eficaz na fase de adesão. Se é monocamada, é como se fosse uma quantidade, uma fileira de células neste local. Então, faz essa adesão, beleza? Isso faz parte do mecanismo de hemostasia primária, que vai evitar o extravasamento de sangue de microvasos que ocorrem diariamente. Então, existem microlesões das quais não vai causar uma hemorragia excessiva no animal, porém, ela é constantemente submetida sob o processo de hemostasia. Então, a hemostasia ela está sempre acontecendo, mesmo que não haja um sangramento visível a ponto de causar grandes danos ao animal. E aí, para a gente entender, inicialmente tem a lesão, certo? Aqui representa um vaso sanguíneo, onde ele está aberto e tem essa lesão. O fluxo não turbulento, o que é isso? Se essa lesão não for tão grande assim, e se o vaso sanguíneo não for tão calibroso assim, esse fluxo não fica turbulento, então não ocorre a agregação adicional plaquetária. Já quando se tem, por exemplo, rupturas de grandes vasos, então já estamos falando de vasos com diâmetros e calibres muito maiores, o fluxo sanguíneo ele vai se tornar turbulento e aí vai ocorrer a presença, né, de grandes agregados de plaquetas que vão
encobrir o endotélio exposto. Lembrando que primeiramente tem a adesão, depois a agregação. Então a adesão é aquela primeira camada de célula que se forma e depois a agregação quando há a necessidade de uma deposição de uma maior quantidade de células. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Vou passar. Aqui é um vídeo exemplificando aí para vocês. Deixa eu ficar de lado aqui. Exemplificando aí para vocês como que esses mecanismos vão ocorrer. Aí são os componentes normais da circulação, então eritrócitos, leucócitos, plaquetas, enfim. Aí tem no plasma proteína, sais, íons, gordura. Os fatores de coagulação, fibrinogênio, representado por essa cadeia aí, ó, como se fosse uma minhoquinha no esquema aí. Os fatores intrínsecos, que nós vamos falar deles. Os fatores extrínsecos e os da via comum também, do qual nós iremos ainda falar deles. Fatores de via comum. As plasminas também, que é a parte final relacionada com esses fatores extrínsecos, intrínsecos e de via comum. Aí houve uma lesão, certo? Consequentemente uma injúria vascular. Aí o vaso foi lesado e ocorre o extravasamento celular, certo? Aí as hemácias estão saindo, que é o sangramento que a gente observa. Então começa a ter a adesão das plaquetas. Lembra que a gente falou? Primeiro é a adesão. E aí a lesão, o turbilhonamento vai ocorrer e vai levar a uma agregação, que é a segunda parte da coagulação. Juntamente aí com o fibrinogênio, vai ocorrendo essa agregação. Então junta o fibrinogênio mais as plaquetas. Com a presença desse fibrinogênio, vai atrair os fatores de coagulação. Fatores da via intrínseca, extrínseca, fatores da via comum. E aí vai transformar o fibrinogênio em fibrina, que nós vamos falar também. Aí, após 24, 48 horas. No caso aí, ó, no processo da coagulação, essas moléculas de plasmina são atraídas e essas, que é o último processo, ele vai dar como se fosse, falando assim de maneira aleatória, como se fosse o acabamento final desse vaso, ou seja, aquela quantidade excessiva de agregação celular que houve, ela vai ser retirada do local e o fluxo sanguíneo ele se torna normal. Aí tem a degradação da fibrina, que vai ser fagocitado pelos macrófagos e eosinófilos, meio que vão fazer como se fosse a limpeza dessas estruturas, desses restos de célula. Certo? A gente tem também o fator de von Willebrand. Deixa eu voltar para cá. Pronto. No fator de von Willebrand, ele vai ser um multímero produzido pelas células do endotélio. Endotélio a gente já falou, então fique com isso na cabeça. Ele vai agir produzindo uma espécie de gancho entre a plaqueta e o colágeno subendotelial, ou seja, ele faz com que esses dois se interajam e fica ali para que haja essa interação. Se não houvesse a presença dele, aí, ó, se o fator de von Willebrand não existisse, a própria força da corrente sanguínea não iria permitir a adesão plaquetária por um período de tempo suficiente para dar continuidade
a hemostasia primária, ou seja, toda aquela o turbilhonamento, a passagem do sangue na corrente sanguínea mesmo, não iria fazer com que permitir com que essas células ficassem aderidas ali. Então esse fator de von Willebrand ajuda a segurar essa célula no local para que haja essa adesão. Na ligação que ocorre do fator de von Willebrand ao complexo glicoproteico, ele vai induzir a secreção de ADP. Passou uma moto aqui. Vai induzir a secreção de ADP, que vai aumentar a adesão plaquetária. E, consequentemente, vai ter a formação de um agregado plaquetário pela ligação com o fibrinogênio. Lembra no videozinho aí que a gente passou, que tinha o fibrinogênio, que era aquela, como se fosse uma cadeia de estruturas? Ele ajuda a formar essa agregação. Então tem a deposição dessas células, que é a adesão plaquetária, e depois a agregação, quando há essa interação diretamente com o fibrinogênio, por exemplo. Bom, os fatores de coagulação, eles vão ser proteínas circulantes do sangue e vão atuar como enzima. Um fator, ele depende do outro. Então, para que, vamos supor que há uma sequência, e para que o próximo fator ocorra, é necessário que o fator anterior tenha se manifestado, tenha ocorrido, certo? Então, por isso que a gente chama de cascata de coagulação. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um termo comumente usado para determinar essas diferentes fases da coagulação, que é a cascata. O que seria uma cascata? Ela, geralmente, vamos supor, uma água, né, quando ela está caindo na cascata, ela vai caindo, batendo nas pedras até chegar lá embaixo. Então tem uma sequência. Aqui é a mesma coisa, ele começa com fatores e vai passando por demais até chegar a uma conclusão. O objetivo final desses fatores de coagulação, dessa cascata, é a transformação do fibrinogênio em fibrina, para formar uma rede, forma essa rede de fibrina, e ocorre a consolidação do plug plaquetário. O que é esse plug plaquetário? É onde há essa deposição dos agregados plaquetários. Então tem muitas células, as plaquetas estão ali e formam esse plug. E vai consolidar ele em um coágulo de caráter mais duradouro do que o primeiro. Por isso que ele consegue segurar essa estrutura, essa lesão, e evitar que haja o extravasamento celular. Esses fatores de coagulação, eles vão ser denominados através de números romanos. Sempre que vocês forem estudar, eles são denominados em números romanos. A gente falou de números romanos também nos pares de nervos cranianos, como a gente já havia explicado lá no início do semestre. Aqui é a mesma maneira. Eles são indicados na ordem na qual foram descobertos pela ciência. E aí a gente tem, inicialmente, fibrinogênio, protrombina, o cálcio, os fatores enzimáticos que são sintetizados no fígado, e eles são inativos e vão atuar só quando ativados. Nós vamos ver aqui nessa sequência da cascata que eles, por exemplo, tem o fator 1, aí ele tem que se tornar um fator 2, ou fator ativado, para que possa ativar o próximo fator, certo? Sempre os fatores eles estão presentes, mas eles têm que ser ativados para que ocorra o processo sequencial. Esse desencadeamento desses fatores de coagulação que nós estamos falando, ele pode ocorrer por duas principais vias, que são a intrínseca e a extrínseca. Lá no videozinho também tinha falando sobre isso. Essas vias que vão estar relacionadas com esses fatores de coagulação. Posteriormente, essas duas vias, intrínseca e extrínseca, elas vão se encontrar na via comum, que ela era uma via que a gente viu também falando lá. Então essa via intrínseca, ela é estimulada pelo contato entre o sangue e o colágeno subendotelial, ou com um corpo estranho. Então quando há essa lesão e esse sangue que está intravascular, está dentro do vaso, entra em contato com o colágeno subendotelial, que está no subendotélio. A gente já falou de endotélio e de subendotélio. Ou quando ele entra em contato também com o corpo estranho, estimula a via intrínseca. A via extrínseca ocorre
inicialmente pela ativação do fator 7. Então são vários os fatores. E aí no caso, o fator 7 vai dar início à via extrínseca, através do contato com a tromboplastina, que está no citoplasma das células teciduais, e também com o endotélio. Então, via intrínseca, contato do sangue com colágeno subendotelial ou corpo estranho. Via extrínseca, contato com a tromboplastina, que está nesse citoplasma das células teciduais e do endotélio. Essa substância é liberada após qualquer lesão que causa aí o rompimento das células e, consequentemente, entra em contato com a tromboplastina. E aí, agora, a gente já tendo isso em mente, nós conseguimos entender agora, de fato, como que essa cascata, como que esses mecanismos vão ocorrer, vão funcionar. Então, nós temos aí, por exemplo, a via intrínseca, que é em contato com o colágeno. Lembra, ó? Vou voltar aqui, ó, colágeno subendotelial ou corpo estranho. Então, via intrínseca, o sangue entrou em contato com essas estruturas, consequentemente, vai causar esse tipo de estímulo para iniciar esse processo. Bom, então, ele se inicia com o fator 7, que vai posteriormente, fator 12, que vai se tornar o fator 12 ativado. Lembra que eu falei para vocês, esse mecanismo, ele tem esses fatores presentes, porém esses fatores eles vão se tornar ativados para que isso possa ocorrer de maneira sequencial, certo? Então, o fator 12 se tornou o fator 12 ativado, que aí vai estimular o fator 11, que vai se tornar o fator 11 ativado, que estimula o fator 9, que se torna o fator 9 ativado, e na presença de íons de cálcio e do FP3. Na presença deles, ele se torna ativado. Lembrando aqui que são mecanismos que precisam de ser ativados. Então aqui não tem grande segredo. É só você saber de onde ele começa e quais que eles vão ativar. Então o 12 vira o 12 ativado, que estimula o 11, que vira o 11 ativado, e estimula o 9, que vira o 9 ativado. Essa é a via intrínseca. Para finalizar, ele estimula o fator 8, que consequentemente vai virar o fator 8 ativado. E a via extrínseca, nós falamos que o sangue ele vai entrar em contato com a tromboplastina tecidual, beleza? Então ele começa lá no fator 7, consequentemente vira o 7 ativado e acabou. É só esse, então é mais tranquilo, ó. Vamos voltar aqui. Intrínseca, 12, 12 ativado, 11, 11 ativado, 9, 9 ativado, 8, 8 ativado. Ponto. Tá vendo que é uma sequência? Um depende do outro. Por exemplo, se o fator 11 ele não se ativar, o 9 ele também não vai se ativar, certo? Então por isso que se chama cascata, que é uma sequência de eventos que vão ocorrer. Aqui na extrínseca, 7, 7 ativado. E aí, quando eles se unem, se encontram, eles vão entrar na via comum, que é o que a gente estava falando anteriormente. Essa via comum, ela inicia com o fator 10, com a ativação desse fator 10. Então, ele é o fator 10 e se torna o fator 10 ativado. A partir daí, via comum. Esse fator 10 ativado vai fazer com que a protrombina se transforme em trombina, que é o fator 2. Lembrando que aqui eles não são sequencialmente a forma com que eles ativam um ao outro, e sim com, eu falo a numeração, e sim como eles foram descobertos. Por isso que em alguns casos os números eles não seguem essa sequência. Por exemplo, o fator 10 vai ativar o fator 2. Então, é justamente pela forma com que foram descobertos, como eu já havia explicado para vocês. E aí, no caso, vamos lá, via comum, fator 10 se transforma em fator 10 ativado, que faz com a protrombina, que é o fator 2, se transforme em trombina, que é o 2 ativado.
essa trombina, é só seguir a sequência, tá aí, ó. A protrombina transformou-se em trombina. A trombina vai fazer com que o fibrinogênio se transforme em fibrina, que é o fator 1, e se tornou o fator 1 ativado. Calma, vai dar tudo certo, ó. 10 desativado. Pegou a protrombina, transformou em trombina. Essa trombina pegou o fibrinogênio e transformou em fibrina, que são os fatores 2 e 1. Essa fibrina, ela vai se tornar uma fibrina polimerizada. Lembra que a gente falou que ele vai formar como se fosse uma rede? E justamente é o que acontece. Que aí vai ativar o fator 13, que é essa fibrina polimerizada. Então aqui em uma imagem completa, porque se eu coloco essa imagem de cara logo no início, vocês pode ser que se assustem. Mas agora que a gente passou cada um separadamente e detalhadamente, fica mais tranquilo para vocês entenderem. Então, via intrínseca, contato do sangue com o colágeno. Começa lá com a ativação do fator 12, que estimula o fator 11 a se tornar ativado. O 9 em 9 ativado, 8 ativado, e aí a partir dali ele vai se tornar via comum. A via extrínseca, contato com a tromboplastina tecidual. Então, no caso, vai ter o fator 7 e se torna fator 7 ativado. Ponto. Quando eles se unem, vai ativar o fator 10 e a partir dali é via comum. Esse fator 10 ele vai fazer com que a protrombina se transforme em trombina, o fibrinogênio em fibrina e vai formar essa fibrina polimerizada. Aqui é importante ressaltar a vocês, talvez aí quem já tem algum contato com o campo, com alguma parte já de alguns tratamentos, já fizeram alguns estágios, vocês já provavelmente ouviram falar da vitamina K. Em alguns casos, por exemplo, o animal está sangrando. Falar, não, aplica uma vitamina K que pronto, tá sucesso. Não é bem assim, por quê? Nós vamos entender, a vitamina K é importantíssima para cascata de coagulação, por isso que há essa correlação da vitamina K com a hemostasia. Então, o que a gente pode observar aí? Se você olhar, diferentes fatores, eles são dependentes da vitamina K. Quais são eles? Fator 9, o fator 7, o fator 10 e o fator 2, que é a protrombina. Todos eles são dependentes da vitamina K. A vitamina K atua diretamente em conjunto com eles. Ou seja, se houver um déficit dessa vitamina K, consequentemente tem alteração na cascata de coagulação. Então, realmente pode levar esse animal a um sangramento, alguma hemorragia que se originou de alguma lesão, e essa lesão não vai ocorrer hemostasia. Mas, por exemplo, se esse animal tem todos os seus parâmetros fisiológicos normais com relação à quantidade de vitamina K, ou seja, não está em déficit de vitamina K, dificilmente você entupir o animal de vitamina K vai fazer com que estanque esse sangramento, certo? Então a gente tem que ter isso em mente para saber essa diferenciação. Não é simplesmente sair aplicando coisas aleatórias no animal sem saber o porquê, onde que ela vai agir, qual que é a função. Nesse caso, quando se tem uma deficiência, ela vai ser de extrema importância, mas quando há uma normalidade em sua quantidade no animal, a aplicação excessiva não vai fazer com que pare o sangramento de uma hora para outra, certo? E aí a gente tem ainda os fatores fibrinolíticos ou a fibrinólise, que é a parte final, que é, vamos dizer assim, que vai dar o acabamento para essa parte de hemostasia que ocorreu. Então, é o processo pela qual a fibrina é degradada enzimaticamente e ele vai eliminar o coágulo que foi formado na hemostasia secundária. Essa fibrinólise, sempre que a gente fala de lise, ele ele diz respeito como se fosse a quebra, a degradação de alguma estrutura. Por exemplo, quando a gente fala de reprodução, quando tem a lise do corpo lúteo, que é uma estrutura que está no ovário, esse corpo lúteo ele vai ser quebrado, vai ser degradado. Fibrinólise é a lise dessas estruturas de fibrina, certo? Que foram formadas. Então ela tem essas três etapas, que vai ser a formação dos ativadores do plasminogênio,
Esse plasminogênio vai ser transformado em plasmina. Isso se assemelha muito ao que a gente viu aqui, ó. Vou voltar. A protrombina se transforma em fibrina, o fibrinogênio, a protrombina em trombina, o fibrinogênio em fibrina, e aqui a gente vê o plasminogênio se transforma em plasmina. A fibrinólise propriamente dita é a lise da fibrina pela plasmina. O que isso quer dizer? Olha, vamos voltar aqui, ó. Nós temos aí o fibrinogênio, beleza? Que foi um dos últimos aí que nós falamos. Quando ativado, ele vai se transformar em fibrina. Essa fibrina vai formar essa fibrina polimerizada, que é essa rede que forma de fibrina. Só que depois tem que ocorrer a degradação dessa fibrina. Imagina aqui comigo, vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, tem uma lesão, uma parede, vou pôr uma parede normal para ficar semelhante ao que seria uma parede do vaso. Nessa parede fez um buraco, o carro chegou lá, bateu e fez um buraco. O que acontece? Você vai ter que colocar uma massa ali no local, tijolo, uma massa de cimento, alguma coisa do tipo para fechar essa parede. Mas no caso você colocou muita massa, uma estrutura muito grande para que houvesse uma segurança maior. Fez um reboco, até tinta você passou, só que ficou a parede lisa aqui e uma protuberância nela. Então você tem que depois vir dar esse acabamento para ela ficar lisa novamente, essa quantidade excessiva sair. É mais ou menos isso que ocorre aqui. Essa fibrina polimerizada, ela tem uma quantidade maior de estruturas ali, justamente para ajudar nesse tampão, no fechamento dessa hemorragia, e depois ela vai ser eliminada, vai ocorrer a lise. Então esse plasminogênio, quando transformado em plasmina, vai promover a fibrinólise, que é a lise, a degradação dessa fibrina, certo? Então ele vem lá e dá aquele acabamento. Lá no videozinho que nós vimos, qualquer coisa vocês voltem aí um pouco, ele vem, essa plasmina vem e lá ele até explode assim, ó, demonstrando como se fosse realmente destruindo essa estrutura e deixando a parede novamente lisa. E isso vai formar esses PDFs. O que são eles? Produtos de degradação da fibrina, que vão ser depois fagocitados, como nós vimos também lá no vídeo bem explicativo. E aí, né, esses produtos de degradação da fibrina vão ser pequenos fragmentos liberados na corrente sanguínea que vão ser degradados pelos macrófagos. Essa fibrinólise que nós falamos, mesmo sendo parte da hemostasia terciária, ela vai se ativar simultaneamente com a secundária. E aí ela vai manter o equilíbrio entre a coagulação e a degradação do coágulo, ou seja, tem que haver a coagulação, mas ele não pode formar um coágulo muito grande, porque isso até impede a passagem do sangue. E aí ele vai atuar, a fibrinólise atua no local, degradando esse coágulo de fibrina, que houve essa formação lá. E aí, por fim, são todos esses processos que vão ocorrer, desde os mecanismos iniciais da via intrínseca, com a via extrínseca, a união de ambas na via comum, a ativação de todos os fatores, a presença da vitamina K, a formação dessa fibrina polimerizada, depois a fibrinólise, que é a degradação dessa estrutura pela plasmina, os resquícios que são formados, que são os produtos de degradação dessa fibrina, e por fim vai criar novamente um ambiente totalmente eficaz e condizente com a circulação normal. O sangue volta a circular normalmente. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, pode mandar lá no nosso grupo. Eu vou postar essa aula aqui. Na verdade, se você está vendo, você já viu essa aula postada. Beleza? Qualquer coisa, estou sempre aqui à disposição de vocês. Aquele abraço e tchau, tchau.